Queridos espectadores do canal, neste pequeno vídeo nós vamos explorar o ChatGPT e suas limitações. Vamos falar sobre essa plataforma que está fazendo bastante sucesso na internet, desmistificar realmente se é uma ferramenta que tem sua utilidade ou não. Afinal, esse é o propósito do canal. A Kuma é verdade sem cortesia. Para isso, nós vamos seguir uma pequena introdução ao ChatGPT, funcionalidades, limitações, como superar as limitações e as vantagens do ChatGPT e uma conclusão. Introdução ao ChatGPT. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. O ChatGPT é um modelo de linguagem de treinamento da OpenAI e foi projetado para ter conversas humanas. Ele é baseado no modelo GPT, Generative Pre-Training Transform, ou Transformador Generativo Pré-Treinamento, que foi originalmente desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da OpenAI, lideradas por Elon Musk, sim, ele mesmo, o dono da Tesla. No entanto, Elon Musk deixou a OpenAI em 2018 e atualmente não tem mais envolvimento com o projeto. A OpenAI é uma empresa de pesquisa independente que é financiada por um grupo de investidores e patrocinadores, incluindo a própria Microsoft. O ChatGPT foi criado a partir do modelo GPT que falamos anteriormente e foi treinado em um grande conjunto de dados de diálogo para ser capaz de compreender e responder a perguntas e comentários em linguagem natural. Ele é capaz de gerar resposta em linguagem natural e resposta ao texto de entrada. Aqui nós observamos que tem um grupo de investidores por trás do ChatGPT, que é a OpenAI. Hoje, na data desse vídeo, a plataforma e o acesso a ela é gratuito, ok? Então temos algumas figuras importantes nesse projeto. Inicialmente Elon Musk, depois Microsoft, ok? Então, essa inteligência ela foi alimentada com um grande conjunto de dados, né? E que esses dados têm um marco, tá? Foi colocado somente até 2021. De modo que, se você perguntar algo do ano de 2022 em diante, a inteligência mesmo vai responder que não tem dados suficientes para responder a pergunta, ok? Ela vai tentar interagir com o usuário de uma maneira natural, o mais próximo da linguagem humana, ok? Funcionalidades do ChatGPT. O ChatGPT é treinado em um grande conjunto de dados de diálogo e é capaz de compreender e responder a uma ampla variedade de tópicos. Ele pode ser usado em uma variedade de aplicações, como chatbots, assistentes virtuais e até mesmo como uma ferramenta de geração de texto. À medida que você utiliza o ChatGPT, ele vai se adaptando ao que você está digitando ali no teclado, respondendo de uma maneira natural e humana, baseado no que você pergunta, mas com uma intimidade com você. Ok? Essa inteligência artificial, ela é revolucionária. Eu me admirei muito ao fazer perguntas e continuar no mesmo assunto. Notei que a própria inteligência, ela fala com você como se fosse um humano. Exemplo, eu falei com ela sobre uma cirurgia durante o assunto que eu tinha realizado há tempos atrás. E ela se solidarizou com a situação da minha cirurgia, como se fosse um humano falando. Realmente é impressionante. Lembrando que é uma ferramenta também utilizada pelos desenvolvedores, tá? Para criar várias aplicações, porque ela é uma API. Apesar de seus recursos, o ChatGPT tem algumas limitações que podem afetar sua eficácia para interações com os usuários. Essas limitações incluem a falta de compreensão de contexto, a falta de capacidade de aprender com novas informações e a falta de capacidade de se adaptar a novas situações. Sim, o ChatGPT, pelo menos na linguagem português do Brasil, porque segundo informações na linguagem inglês, ela é mais eficaz. Porém, ela consegue interagir na nossa linguagem português do Brasil.
Vou dar um exemplo. Eu perguntei para a inteligência artificial quem era seu Madruga do Chaves. Ela me respondeu corretamente que era uma pessoa que morava e devia morava ali no Cortiço e devia 14 meses de aluguel. E que era apaixonado por Dona Florinda. É aí que eu vi a limitação do ChatGPT. Não é isso, não está correto. E eu respondi, e aliás, eu argumentei com a inteligência que a informação estava incorreta. E quem era apaixonado por Dona Florinda era o professor Girafales. E imediatamente a inteligência respondeu que eu estava certo e que ela se confundiu. E passou a expor a vida do professor Girafales, contar a história e tudo direitinho, corretamente. Notei também que ela citou o nome do Ramon Valdez, que faz o personagem Seu Madruga, erradamente. E ela corrigiu também e disse o nome correto de Ramon Valdez. Também tem algumas limitações. Por exemplo, se você está conversando, vai notar em determinado momento que o texto não vai se concluir, certo? Ela não concluiu o texto da pergunta que você fez anteriormente. Mas isso é simples, né? A gente com o tempo vai aprendendo. Basta você colocar a palavra continue e ela continua do ponto que ela parou, ok? São algumas coisas que estão melhorando, já que está em fase de testes. Eu acredito que posteriormente ela vai ser alimentada com informações mais atualizadas, 2002 em diante, e ela vai conseguir te responder e completar todo o texto corretamente, ok? Estão trabalhando para isso, a demanda é muito grande. Lembrando que em uma semana ela atingiu, mais ou menos uma semana, 1 milhão de usuários. O Instagram, o Facebook e outras plataformas demoraram muito tempo para atingir isso em pouco tempo, ok? Então, está sobrecarregado os servidores, tá? Se você notar instabilidade, é natural. Vamos superar as limitações do ChatGPT, como falamos anteriormente. É você ter paciência. Ela vai te responder, ok? Vai somar o conhecimento que você já tem, porque a ferramenta tem sido utilizada de maneira irresponsável. Ou seja, muitos alunos, estudantes estão utilizando da maneira incorreta. Essa ferramenta, ela é válida para o estudante? Sim. Mas o estudante tem que ter pelo menos um conhecimento básico do assunto que ele está solicitando. Ela vai responder com mais detalhes, vai somar o conhecimento que você já tem e não deixar um trabalho pronto sem você ter conhecimento. Então, as limitações do ChatGPT são muito poucas, mas as suas limitações são muitas, do ser humano. Uma maneira de superar as limitações do ChatGPT é fornecer ao modelo um conjunto de dados de treinamento mais amplo e atualizado, isso pela OpenAI, de modo que ela possa ter acesso a mais informações precisas. Também é importante formular perguntas e comandos de maneira clara e simples para que o modelo possa compreendê-los com facilidade. Sim, você tem que saber fazer a pergunta, mas não faça a pergunta como se estivesse fazendo para um robô. Faça como se estivesse perguntando para alguém, um outro ser humano que está com você. Ela entende, tá? Não precisa colocar palavras bonitas, com acento, essas coisas. Se não tiver acento ou se tiver parcialmente correta a sua palavra, ela completa. Ela consegue entender como se fosse um ser humano falando com você. Realmente é impressionante. Vantagem do ChatGPT. As vantagens do ChatGPT incluem a facilidade de uso, realmente é muito simples, a capacidade de interagir com o usuário de forma natural, como já falamos, a capacidade de fornecer respostas precisas para perguntas. Essas respostas precisas, entre aspas, não é 100%, porque eu falei anteriormente que houve alguns equívocos por parte da inteligência artificial. Mas, acima de 99%, certo? Ela consegue responder, detalhar corretamente, ok? A tecnologia também permite que os desenvolvedores criem chatbots personalizados para atender às necessidades específicas do usuário. Eles já estão fazendo isso, Já existem plataformas aí que estão oferecendo serviços usando o chatbot. Conclusão. No geral, o ChatGPT é uma ferramenta útil para ter conversas humanas e gerar resposta em linguagem natural. Mas é importante lembrar de suas limitações, como já falamos, e de não confiar completamente nas informações fornecidas pelo modelo. E ela mesma fala isso quando você pergunta: eu posso confiar plenamente no que você está dizendo? Outra vantagem do ChatGPT
é que ela é capaz de se adaptar e aprender novas informações à medida que são fornecidas. Existe essa intimidade entre a inteligência e o ser humano que está fornecendo informações ali e comandos para ela, né? Isso significa que ao fornecer ao modelo novas informações, ele será capaz de incorporá-las em suas respostas e ter conversas mais precisas e atualizadas. Lembrando que o ChatGPT não consulta a internet, ele já tem um conjunto de dados que foi inserido na inteligência. No entanto, é importante lembrar que o ChatGPT é apenas um modelo de linguagem, não possui o conhecimento ou a inteligência de um ser humano. Afinal, foi o ser humano que colocou a inteligência nela. Ele não é capaz de tomar decisões ou realizar ações por conta própria e depende de usuário para fornecer ele as informações e as perguntas serem respondidas. Alguns assuntos, eu já fiz a experiência, alguns assuntos a inteligência não entra no mérito, tá? Já fiz isso daí e realmente ela responde para você que não entra em determinado mérito, tá? Outras coisas que são mais sensíveis, ela até entra, ela responde, mas ela diz antes que não é conveniente, né? Falar de alguém ou de alguma coisa, ok? Então é válido, a plataforma, ela te ajuda, é um auxiliar no conhecimento que você já tem, pelo menos, ao menos básico, né? De determinado assunto, ok? Então tá, isso aí é o que nós tínhamos falar sobre o ChatGPT, tá? Espero que você goste do vídeo e até a próxima.